Olá, queridos irmãos, dando continuidade ao nosso devocional na carta de Paulo aos Efésios, eu gostaria que nós lêssemos agora o versículo de número 18, o versículo 17, o 18 e o 19 do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, então ela é um pouco diferente da versão atualizada, Almeida atualizada. A tentativa dessa tradução é ser um pouco mais fácil, de uma linguagem mais acessível para os irmãos, para todos. Então eu estou usando essa versão nessas devocionais. Vamos ler então a palavra de Deus. Diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança deles nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. O apóstolo Paulo aqui, nós já falamos na devocional anterior que o apóstolo Paulo se caracterizou sempre por ser um homem de oração. Ele diz que sempre mencionava os irmãos da igreja de Éfeso nas suas orações. Ele orava constantemente por essa igreja, por cada um dos irmãos. E aqui ele vai nos dizer 3 motivos e 3 pedidos que ele fazia a Deus pelos irmãos da igreja de Éfeso. E ele vai dizer 3 coisas pelas quais ele orava, e depois ele vai dizer o propósito, para que ele pedia essas coisas. Nessa devocional de agora, nós iremos ver os 3 pedidos que o apóstolo Paulo faz a Deus, intercedendo pelos irmãos da igreja de Éfeso. A primeira coisa que ele pede a Deus é que Deus dê para aqueles irmãos espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria. Nas nossas traduções sempre está espírito em letra minúscula, mas há a possibilidade de espírito aqui, pneumatos, está em letra maiúscula, está indicando o Espírito Santo de Deus. E aqui ele diz: eu peço que eles recebam o espírito de sabedoria, que eles sejam sábios. Não é uma sabedoria como o mundo dá. Não é uma sabedoria segundo o mundo, porque lá em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que a sabedoria segundo o mundo ela é loucura perante Deus, mas é a sabedoria que vem do alto, é Cristo crucificado, a esperança da glória. A sabedoria divina, ela transtorna todo o conselho e toda a engenhosidade humana. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele ora para que os irmãos da igreja de Éfeso sejam cheios de sabedoria, mas não é qualquer sabedoria, é a sabedoria que vem do trono de Deus. É uma sabedoria que não olha, como Samuel disse lá, fazendo uma citação, quando Deus falou com Samuel, Deus falou com Samuel: olha, eu não vejo como o homem vê o exterior, eu vejo o coração. A sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês precisam, e eu estou pedindo isso a Deus, que seja derramado sobre vocês sabedoria. Mas não é uma sabedoria qualquer, é a sabedoria de Deus, o Espírito Santo de sabedoria seja derramado sobre vocês. E não apenas isso, é dito também: eu oro para que vocês recebam o Espírito de sabedoria e de revelação. A expressão revelação aqui é interessante porque quando a gente olha lá para os evangelhos, a gente percebe que escribas, homens dotados de muito conhecimento, de muita capacidade na análise das Escrituras, quando viram Jesus, não reconheceram Jesus. E nos é dito que a eles não foi revelado, eles não conseguiram ver a manifestação perfeita de Deus, porque eles estavam com os olhos cegados pelo pecado. E aqui é dito: olha, eu oro para que vocês tenham um espírito de revelação, para que vocês vejam com os olhos de Deus, para que os olhos de vocês sejam desvendados, e para que vocês possam olhar para o mundo
olhando para o mundo com os olhos da revelação de Deus, entendendo a mensagem do Evangelho, entendendo o propósito de Deus para a vida de vocês. Essa revelação nós precisamos. Quando nós lemos as Escrituras, nós sabemos que as Escrituras, em certa medida, é um livro humano e ele pode ser lido, por exemplo, como você lê Dom Quixote, como você lê um livro do Tolstói, do Dostoiévski, um livro que requer um certo conhecimento gramatical, requer que você obedeça os parágrafos, obedeça as vírgulas, obedeça os pontos, para que você possa entender minimamente o texto. Mas é interessante observar que mesmo pessoas altamente capacitadas, mesmo pessoas que têm um grande conhecimento intelectual, leem as Escrituras e não conseguem captar a sua mensagem. Por que isso acontece? Porque para elas não foi revelado ainda as Escrituras através do Espírito Santo. Isso é muito importante. Há um componente espiritual na leitura das Escrituras, há um componente espiritual em toda essa ideia da vida cristã, que não basta apenas um conhecimento intelectual, é preciso revelação do Espírito Santo de Deus. E em dias como nós estamos vivendo agora, nós necessitamos muito dessa revelação do alto, nós necessitamos do Espírito de revelação, para que de fato nós possamos começar a enxergar as coisas como Deus enxerga. É interessante, em outra passagem, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, Paulo fala assim: não atentando nós para as coisas que se veem, porque elas são temporais, mas atentando nós para as que se não veem, porque elas são eternas. Ora, quem pode ver as coisas que se não veem? Apenas aqueles que têm o espírito de revelação, aqueles que estão em contato, em comunhão com Deus e conseguem enxergar com os olhos espirituais. E não é só isso que é dito. Ele também ora dizendo: oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele o chamou. É interessante que ele ora para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. A palavra coração é a palavra cardia, né? E é interessante que desde o Antigo Testamento, a ideia de coração é a ideia que está ligado ao centro da vida humana, né? Do coração procedem a saída da vida, é como se fosse o núcleo, o centro do ser humano. E aqui ele diz o seguinte: eu oro para que o coração de vocês seja iluminado pela graça, pelo conhecimento de Deus. Ou seja, eu oro para que o espírito de vocês, para que o centro, a alma de vocês seja iluminada, ou seja, que haja essa revelação e que a luz que vem do Espírito Santo de Deus possa adentrar vocês e iluminar o coração de vocês, trazendo luz, trazendo conhecimento de Deus e trazendo paz. Porque quando um cristão é cheio da sabedoria, cheio da revelação de Deus e cheio da iluminação de Deus, ele tem condição de entender algumas coisas que nós iremos ver no próximo devocional. Que Deus abençoe você, e essa é a nossa oração neste momento, para que você seja cheio da sabedoria de Deus, cheio da revelação de Deus, que você olhe as coisas com os olhos espirituais e que você seja iluminado pelo Espírito Santo de Deus, que a presença poderosa de Deus possa estar sobre a sua vida, para que você possa entender que as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, todas elas estão sob o controle do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.